Eu queria ler um texto que está no texto do profeta Isaías, capítulo 56. Vou ler 2 versículos na introdução. Primeiro, Isaías 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora Marcos, Evangelho de Marcos, por favor, adiante um pouquinho, adiante 750 anos aí, por gentileza. Marcos capítulo 11, versículo 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículo 17. O Senhor Jesus, ele traz uma palavra, e aqui ele cita o texto de Isaías também, e ele diz assim: Também vos ensinava e dizia, não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Amém, querido. Por enquanto, só esses 2 textos aqui. O tema dessa mensagem é, o título: A identidade revela o propósito e o propósito gera responsabilidade. A identidade revela o propósito e o propósito gera responsabilidade. Para falar de oração, nós precisamos entender que o Senhor estabeleceu um princípio. Deus, ele muda estratégias ao longo do ano, mas Deus não muda princípios. Estratégias são mutáveis. Por quê? Porque de tempos em tempos o mundo evolui, a tecnologia evolui, as coisas evoluem, os materiais evoluem. A própria tecnologia que a gente tem um pouco mais recente, dos últimos talvez 20 anos, que é a internet, ela vai evoluindo. Antigamente a internet precisava de um computador, talvez do tamanho desse salão, para que se acessasse. Hoje em dia você acessa a internet com um chipzinho de 1 centímetro. Então, aquilo que é mutável são as estratégias, elas vão mudando e a tecnologia também vai caminhando. Agora, princípios, especialmente princípios da palavra, Deus não muda. E um princípio imutável que o Senhor utiliza é o princípio do relacionamento com Deus, através da oração. No texto do profeta messiânico Isaías, o Senhor, ele diz que a casa dele seria chamada de casa de oração, já falando do estabelecimento de um princípio que também não é mutável, um princípio imutável, que é a igreja. Igreja esta que Jesus fundou, e quando Jesus funda a sua igreja, no seu ministério terreno, depois a igreja ela começa a operar a partir do livro de Atos, quando o Senhor dá a promessa, o povo espera no cenáculo, aquelas 120 pessoas reunidas naquele pequeno salão, na casa da mãe de Marcos, da família de Marcos. Então, em Atos 2, o Espírito Santo desce como um fogo, e aí a igreja revestida de poder, então passa a operar. Mas a igreja que Jesus fundou, ele estabeleceu um princípio para ela, uma identidade. Alô? Amém? Eu gosto que você participe comigo, viu? Gosto de ouvir o seu amém, o seu glória a Deus, para a gente trocar e estar aqui sempre dando ao Senhor a honra e a glória de tudo que é feito. E ali, quando o Senhor estabelece o princípio da oração, ele diz que a casa dele, citando Isaías, será chamada de casa de oração. Quando nós ministramos os congressos de intercessão, costumo dizer que se a igreja de Cristo na terra tivesse um nome, além da igreja de Cristo, seria esse: casa de oração, porque o Senhor identificou a igreja dessa forma. Tamanha a importância da oração na vida espiritual da igreja que nós individualmente somos, no aspecto menor, micro, individual, e no aspecto macro, igreja, instituição fundada por Jesus. O princípio é esse: igreja de Cristo, casa de oração. E a estratégia? Nomes: Igreja Batista, Igreja Nova Vida, Igreja Vida em Cristo, Assembleia de Deus. O que é isso? São as estratégias que Deus usa dentro de um princípio para ganhar almas, para conquistar almas. Uns se identificam com uma igreja, outros com outras, mas a igreja de Cristo é uma só. E uma identificação que todas têm que ter em comum é essa: a igreja precisa ser
uma casa de oração, não só para si, mas para todos os povos, para todas as pessoas, para todas as nações. Isso fala de identidade, e a identidade revela um propósito. O propósito de Deus é se relacionar com o seu povo, e a oração faz parte desse relacionamento. É tão importante que Jesus, quando ensinou a oração que nós chamamos do Pai Nosso, que eu gosto de chamar de oração do reino, Jesus em determinado momento ele diz que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Jesus, vamos ficar com essa partezinha aqui. Venha o teu reino. Aonde Jesus estava? No céu ou na terra? Na terra. Jesus estava na terra. E na terra ele estabeleceu um relacionamento com o Pai, o próprio Jesus, um relacionamento com o Pai através da oração. E na terra ele faz uma conexão com o céu através da oração. E ele diz: venha o teu reino. Ele pede para que o céu, ou seja, a realidade do céu, ela deixe o céu e se manifeste aqui, no âmbito terreno, aqui na terra, onde nós estamos, onde nós vivemos. E aí eu lembro de um texto do apóstolo Paulo, para a igreja localizada em Éfeso, a carta que ele escreve em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que ele diz o seguinte, que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes, ou celestiais, dependendo da tradução. Paulo está dizendo o seguinte: tudo o que nós precisamos já foi feito através da obra da cruz. Todas as bênçãos, as vitórias, tudo aquilo que a gente precisa, os milagres, já aconteceram. Porém, nós precisamos que essa realidade, ela se manifeste aqui. E isso vem através da oração, através dessa identidade que a igreja precisa assumir. Então, quando Jesus diz que vem o teu reino, ele está fazendo o seguinte: através da oração, nós temos autoridade, em nome de Jesus, para conectar o céu com a terra. E querido, entenda isso e receba isso no teu espírito. Quando você conecta a realidade do céu com a terra, o que você vê é milagre, o que você vê é transformação de ambientes. A igreja é um transformador, é uma agência transformadora de ambientes, onde uma igreja estabelecida, e quando eu digo igreja, entenda como você também, porque nós também somos igreja do Senhor. Então, quando nós estabelecemos aqui uma mudança de ambiente, é porque o céu está se manifestando em nós, porque primeiro ele se manifesta em nós, e depois através de nós. Vire para a pessoa que está do seu lado, o seu vizinho, e diga assim: Deus quer se manifestar em você e através de você. Agora diga assim: Ele quer conectar o céu com os princípios. É que esse princípio ele é imutável, principalmente pela identidade da igreja. A igreja é uma casa de oração. Jesus, o tempo todo que andou pela terra, ele tinha os seus momentos a sós com o Pai. Ele subiu o monte para orar, ele subiu o monte para se preparar antes de ministrar. E eu estou falando de Jesus, segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Deus, que veio à terra para mudar, para trazer uma nova realidade a essa terra, para transformar esse ambiente, e ele assim conseguiu. Só que depois que o Senhor ascendeu aos céus, ele disse que ia deixar essa autoridade com a igreja. Para isso ele entregou dons à igreja, para isso ele entregou talentos à igreja, e para isso ele estabeleceu a igreja como casa de oração. Ficou clara essa necessidade de nós entendermos a identidade da igreja como casa de oração para todas as nações, para todos os povos, e estabelecemos esse princípio. E tem um texto, eu ia deixar para o final, mas eu sinto de introduzi-lo aqui nessa introdução da palavra, que está no Evangelho de João capítulo 9, eu não preciso abrir, mas eu vou citar para a gente ganhar tempo. João 9, a partir do versículo 1 até o versículo 7, ali é uma conexão extraordinária do céu com a terra através da ministração de um milagre. Ali Jesus encontra um cego à beira do tanque de Siloé, um cego de nascença, e os discípulos chegam até Jesus e começam a conversar com ele e falam: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele estivesse assim? E Jesus disse: nenhum deles pecou, mas para que se manifeste a glória de Deus, ele está assim. E aí Jesus vai até aquele cego e começa a ministrar sobre aquele cego. E a forma que Jesus encontra para ministrar aquele cego, não é... Porque entenda, irmãos, nada na Bíblia está por acaso, nenhuma vírgula, nenhum detalhe. Você pode observar que Jesus usou diferentes formas para curar cegos, por exemplo.
E esse ele usou de uma forma muito específica. Ele chega até aquele homem, a Bíblia diz que ele cospe na terra, lança saliva na terra, ele faz lodo com a saliva dele na terra, prepara aquela mistura de cuspe com terra, aplica aos olhos do cego. Depois que ele aplica nos olhos do cego, ele diz para o cego ir se lavar no tanque de Siloé, e Siloé é uma palavra que significa enviado, e ele manda ele se lavar nas águas do tanque de Siloé. O cego se lava, e o versículo 7 diz que ele voltou vendo. Vamos entender esse texto, porque ele é muito importante nessa compreensão do alinhamento céu e terra através da oração. Jesus poderia simplesmente, quantos concordam que Jesus tinha poder para simplesmente falar, ser curado? Jesus podia usar uma outra estratégia, podia soprar, e ele ficar curado. Jesus simplesmente podia não falar nada, orar em pensamento e dar um comando, uma ordem de cura, sim ou não? Então, se Jesus escolheu dessa forma, porque ele queria nos ensinar algo. E estudando esse texto já há algum tempo, eu comecei a entender algumas coisas. Aí eu comecei a tentar refletir, por que Jesus cuspiu na terra? Por que precisava cuspir na terra? Porque quando a gente fala isso, algumas pessoas até é diferente. E aí, quando a gente começa a refletir, porque toda a Bíblia é cristocêntrica, toda ela aponta para Cristo, amém, irmãos? Quando a gente olha para Gênesis, a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, que Deus fez o homem do pó da terra. Quem está aí? Deus fez o homem do pó da terra. Ok, o primeiro Adão. E Adão foi criado perfeito, sem distorção no DNA, ou seja, sem enfermidade, sem nenhum problema genético. O que trouxe a morte, o que trouxe foi o pecado. E a Bíblia chama Jesus o segundo Adão, aquele que veio para consertar aquilo que foi quebrado na criação através do pecado original, quando o pecado entra, permitido pelo homem, Adão e Eva. Então, irmãos, vamos refletir um pouquinho com a nossa mente espiritual. O homem é feito do pó da terra, o primeiro Adão, o primeiro homem. O homem peca, deixa o pecado entrar, quando o pecado entra a morte, entra a enfermidade, começa então uma nova fase, e o Senhor vai restaurar isso só lá na frente com a vinda do segundo Adão, Jesus. Só que o homem foi feito para não morrer. O homem foi feito para governar. Só que o homem te entregou essa autoridade através do pecado, e ele largou tudo aquilo de tão precioso que Deus havia estabelecido para ele. E aí quando Jesus vem trazer em tudo que ele faz, algo para nós entendermos essa restauração. Quando Jesus cospe na terra, eu fiquei refletindo sobre esse texto. Jesus não precisava, mas ele cuspiu na terra. Que terra é essa? A mesma terra que criou o homem. O mesmo pó da terra que criou o homem. O homem, quando deixou o pecado entrar, ali começou a entrar a doença, a entrar a morte, violência, enfermidade, etc. Todo tipo de pecado. Jesus veio para quê? Para restaurar isso, para consertar isso e nos dar a vida em abundância, de João capítulo 10, versículo 10, aquilo que foi roubado no Éden, que foi entregue no Éden, Jesus veio restaurar e restabelecer, e nos restaurar a vida eterna. E ali quando Jesus cospe, irmãos, eu entendo que ali o Senhor estava conectando a realidade do céu novamente com a terra. A realidade da plenitude, de vivermos aquilo que Deus estabeleceu para nós desde antes da fundação do mundo. Porque ele cospe ali, vamos entender, Jesus não pecou, em Jesus não havia pecado. Ele era Deus, mas ele também veio como homem, e ele venceu, ele foi tentado no deserto, ele foi tentado pelo diabo, ele viveu nessa terra e não pecou. E quando ele cospe ali, ele faz uma ligação da terra novamente com o DNA do próprio Deus. Quem está aí? E ele faz aquele lodo, ele coloca no olho daquele homem, que tinha uma distorção clara, que era a cegueira, e foi restaurado através de um ato que o Senhor faz, de restabelecer a saúde completa daquele homem, e depois ele manda aquele homem se lavar no tanque de Siloé, se lavar nas águas,
Siloé, o enviado. E aí nós começamos a entender a questão da oração e da conexão da oração com o céu e a terra, esse alinhamento céu e terra. Jesus veio como homem para restaurar o que havia sido quebrado. Jesus restaura então essa realidade do céu, essa realidade que Deus estabeleceu para a sua igreja, para a humanidade. E depois ele pede para o homem se lavar nas águas que estavam no tanque chamado enviado. Ou seja, água na Bíblia, você sabe, é símbolo do Espírito Santo. Vai ter batismo no próximo domingo aqui. E quando a pessoa desce as águas, ela declara que ela morreu para a vida antiga, vida velha, e veio para uma nova vida, uma vida em Cristo, uma nova vida restaurada pelo Senhor. A água simboliza essa purificação, esse lavar regenerador do Espírito Santo, e também foi utilizada nessa cura. Jesus usou 3 elementos nessa cura que ele não precisava usar, mas para estabelecer uma conexão da terra com o céu. Ele usou a terra, o pó da terra, o DNA do próprio Deus através da saliva, do cuspe, e as águas do tanque, que simbolizam o Espírito Santo, que é quem nos ajuda e nos auxilia no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Quantos estão entendendo nessa noite que Deus está querendo alinhar nessa noite aqui, querido? E a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala, que para Timóteo, na primeira carta, ele fala: Timóteo, antes de tudo, eu te peço que você use das orações e das súplicas por todos. Você precisa orar antes de tudo, com ações de graças em favor de todos os homens. A oração, ela precede a conquista. A oração, ela prepara todo o ambiente, todo o caminho da nossa trajetória para alcançarmos aquilo que Deus estabeleceu para nós, aquilo que eu chamo de destino profético. Cada um de nós, Deus estabeleceu um destino profético, uma caminhada, e lá na frente, para que a gente chegue até o final, para que a gente viva tudo o que Deus estabeleceu, nós temos que preparar e caminhar nessa terra com uma vida de comunhão com Deus, através da oração. E a casa de oração é isso, essa identidade significa isso, seguir o caminho que estabelece o reino, na sua vida pessoal, na sua casa, na sua família, no bairro da igreja, na cidade da igreja, no nosso estado do Rio de Janeiro. Querido, o estado do Rio de Janeiro nunca precisou tanto das nossas orações. E na nossa terra, na nossa nação, no Brasil, e também nas nações. A minha esposa costuma dizer que para o cristão a oração, ela é tão natural, ou deveria ser tão natural quanto respirar. Você pensa para respirar? Você não está parado assim, esqueci de respirar, peraí. Bom, respirei e vou continuar. Você respira naturalmente. Você conversa respirando, você faz academia respirando, você almoça, janta, o tempo todo, você não pode parar, porque é o que te dá vida. E para nós a oração precisa ser isso, temos que ser ativados nisso. A nossa vida deve ser plena, como o apóstolo Paulo fala para a igreja em Tessalônica: orai sem cessar. Orar o tempo todo. Pastor, mas eu não posso parar e me ajoelhar o tempo inteiro para orar. Não, nem eu. Mas nós podemos estar ligados ao céu o tempo todo através da oração. Querido, isso vai fazer uma diferença extraordinária na nossa vida espiritual. A oração, ela não pode ser o último recurso para resolver um problema, ela tem que ser o primeiro. Às vezes nós gastamos força e energia em vários recursos para tentar resolver alguma coisa. E quantas vezes nós não conseguimos? Só os sinceros aí. É o primeiro recurso, é o principal dos recursos. Claro que tem hora de marchar. O próprio Moisés, quando foi falar: pai, e agora? Por que você está orando a mim? Agora diga ao povo que marche. Tem hora que a gente tem que marchar, mas a gente marcha seguindo um comando que foi dado lá atrás, através da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus, através da oração. A palavra do Senhor mostra, em Êxodo capítulo 30, versículo 1 até o versículo 9, ali quando o Senhor estabelece o tabernáculo de Moisés, diferente do de Davi, o tabernáculo de Moisés, o Senhor estabelece alguns elementos, e um deles é o altar do incenso. O altar do incenso, ele foi colocado, foi estabelecido num ponto estratégico dentro do tabernáculo de Moisés. Naquele momento, depois que o povo sai, é liberto da escravidão, quando o povo passa mais de 400 anos no Egito, Deus queria se relacionar com o povo, e para isso estabeleceu no meio do povo o tabernáculo de Moisés, que falava de relacionamento. E dentro do tabernáculo de Moisés havia o altar do incenso. E o altar do incenso representa exatamente a oração.
essa vida de oração. E ele precisava estar centralizado ali dentro do tabernáculo de Moisés, antes do Santo dos Santos. Ele ficava em uma posição central, onde o fogo precisava estar sempre aceso, sempre ali preparado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, pelos levitas que ajudavam na preparação do tabernáculo. E nós podemos tirar algumas lições disso, desse altar do incenso. Quando o altar do incenso é colocado ali no meio do povo, dentro daquele tabernáculo, Deus está dizendo o seguinte: olha, a oração precisa exercer um fator central na sua vida. Não secundário. Se der tempo eu oro. Queridos, nós temos tempo para tudo no nosso dia. A gente deixa a oração para aqueles 5 minutinhos que a gente está com sono antes de dormir. É ou não é verdade? Amanhã tem oração aqui, né, pastor? Se você pode, você tem que estar aqui amanhã. Você tem que estar aqui orando, clamando ao Senhor. A oração precisa ocupar como altar do incenso um lugar central na nossa vida. Em segundo lugar, aquele incenso precisava ser trocado e queimado diariamente. Nós temos que ter uma vida diária de relacionamento com Deus. Quantos são casados aqui, irmãos? Você fala com a sua esposa várias vezes por dia, não é? Você chega à noite sem dar uma boa noite, na hora da janta, então nós estamos sempre conversando. Nosso relacionamento com Deus não pode ser restrito a algumas palavrinhas no dia. Nós temos que conversar com Deus o tempo todo. Nós temos que estar conectados com o Senhor o tempo todo, diariamente. Assim como era o altar do incenso, o incenso precisava ser contínuo perante o Senhor. Ele precisava ser contínuo. A nossa vida deve ser uma vida que tem uma estabilidade de oração. Um dia eu oro muito, outro dia eu não oro, um dia eu tenho... Querido, se você quer fé, a Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra. Quando você recebe a palavra e ora a palavra, essa oração é a que já vem com a resposta. Eu não sei se você entendeu. Quando você ora a palavra, essa oração na palavra, declarando a palavra, ela já vem com a resposta. Então nós precisamos ouvir a palavra, recebemos a palavra, aumentar o nosso nível de fé. Mas o que a gente faz com isso depois? A gente aplica na nossa oração. Quantos estão aí? Digam amém. E o outro, o incenso não podia ser um incenso estranho. O incenso ele tinha que ter 3 elementos. Eu vou ler um texto de Êxodo 30, versículo 34 e 35, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano. Estas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. E disto farás o incenso, um perfume segundo a arte de perfumista, temperado, puro e santo. O incenso tinha 3 elementos. Repita comigo para você não dormir. 3 elementos. Esses elementos, eles, como tudo na Bíblia, trazem alguns ensinos quando a gente vai estudar um pouquinho mais fundo o significado deles. O primeiro elemento que nós lemos aqui foi o estoraque. Estoraque era um elemento retirado espontaneamente da casca de uma árvore, sem precisar cortar. Então ele escorria, aquele elemento escorria daquela árvore e era espontâneo, não precisava bater o machado, raspar com alguma ferramenta, com algum material. E assim o Senhor quer que sejam as nossas orações, espontâneas e não mecânicas. Deus não se impressiona com o seu vocabulário de oração, Deus se impressiona com o seu coração. Porque o vocabulário de oração pode ser bom, se você tem, use. Mas o que vai impressionar Deus é o teu coração, é o teu quebrantamento, é a espontaneidade que você se coloca diante do Senhor, e você chora, e você ri, e você canta, e você adora no meio da oração, porque existem 2 pilares que mantêm, querido, acesa a presença do Espírito Santo na nossa vida: adoração e oração. Porque a palavra, nós temos muito boas palavras. Você está numa igreja que tem muitas palavras boas para você receber. E você precisa, junto da palavra que você recebe, estabelecer essa coluna de adoração e de intercessão. Por quê? Porque Deus, Ele ao receber a sua adoração, ao levantar um altar de adoração ao Senhor, você está ali colocando e preparando o ambiente da tua vida e está agradando o coração de Deus. Agora, se a adoração exalta a Deus, a murmuração alimenta Satanás. E nós estamos vivendo num tempo onde nunca se murmurou como hoje, querido.
Nós vemos pessoas murmurando por qualquer coisa. Aqui eu sei que não, estou falando de Vila Isabel, lá da minha área, na Tijuca, lá o pessoal lá em Niterói, que a gente está sempre muito por lá. Aqui em Jacarepaguá o pessoal não é de muito murmurar não, eu sei que você não é. Mas a murmuração, querido, é uma palavra que você declara no mundo espiritual. É uma palavra que você está declarando e dando crédito. E quantas vezes, dando crédito ao inimigo, e quantas vezes nós, ao olharmos uma situação, antes de adorarmos, antes de orarmos ao Senhor, a gente já reclama. Só os sinceros. Eu também. O outro elemento que nós lemos aqui era o gálbano. O gálbano era retirado de uma planta do deserto. E ele precisava, para extrair esse elemento, precisava pegar folhas dessa planta no deserto e que elas tinham que ser moídas, apertadas, moídas, para daí tirar o perfume. Isso fala de quebrantamento, um coração quebrantado. Às vezes a gente tem que estar ali quebrantado na presença de Deus. Às vezes você chega na presença de Deus, chega num culto de quarta-feira, num culto de domingo moído, não é, querido? Está ali com o coração apertado, querido, e Deus ouve a tua oração, Deus atende o teu clamor. A oração não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, ela vai e volta. E esses elementos nos ensinam muita coisa do altar do incenso, centralizado no lugar santo, na porta, na frente ali, onde estava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, e Deus mostrando lá atrás, porque cada parte do tabernáculo simboliza também uma parte da nossa vida espiritual. Onde nós estamos? Estamos no átrio? Estamos aonde? Ou estamos lá no lugar santo, na presença de Deus, conectados na presença de Deus de uma forma plena? É isso que eu quero fazer aqui nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que, como instrumento profético nas mãos dEle, algo seja ativado no teu coração, para que você se conecte cada vez mais com a presença do Senhor, para que as suas orações elas fluam de uma forma tão especial, que você vai começar a vê-las sendo respondidas diariamente, e você vai falar: meu Deus, isso está acontecendo. Sim, querido, isso está acontecendo, porque o Senhor quer mais de mim, o Senhor quer mais de você. Ele não quer que as águas fiquem só nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos. Ele quer que nós estejamos submersos na presença dEle. E é isso. E eu quero compartilhar algumas palavras aqui com você, 7 verdades sobre esse tema, essa identidade da oração que a gente precisa ter e a responsabilidade que temos em fazê-lo. A primeira delas é que orar não deve ser, eu já disse isso, a última solução, mas a primeira atitude que traz a solução. Primeira verdade, não podemos deixar para o final, tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro. Nossa primeira atitude do dia, nós temos que orar. Às vezes eu sou muito agitado, não sei se deu para perceber. Às vezes eu já acordo querendo levantar para fazer as coisas e tal. A minha esposa não. A pastora Dani, ela já é um pouquinho mais, ela acorda, vai naquele ritmo. Aí uma hora depois eu posso começar a contar as notícias do dia para ela. Eu já em 5 minutos eu já sei o que está acontecendo, se o Lula está preso, se o outro... Ela vai mais devagar um pouquinho. E a gente tem que vigiar isso. A oração deve ser a primeira, não a última atitude. Você está passando por lutas, irmãos? Você está, querido, passando por uma luta? Coloca isso de uma forma mais intensa em oração diante do Senhor. Faça um propósito de oração diante do Senhor. Jejue por isso, coloque isso diante de Deus. Porque a oração ela não deve ser a última, mas a primeira atitude que traz a solução. Segunda verdade sobre oração. A oração, o nível mais elevado de oração é orar de acordo com a palavra. Esse é o nível mais elevado, pois quem ora a palavra já começa com a resposta. Quando você entende a palavra, recebe a palavra, aplica ela em oração. Aplica as verdades do Senhor. Se você tem passado, nós temos vivido tempos em que há um espírito de medo pairando sobre a terra. É ou não é verdade? As pessoas andam apavoradas, as pessoas andam com medo de sair de casa, as pessoas têm medo às vezes de irem para o culto. A gente, como aqui, nós também lá, quarta-feira acabamos o culto 9 horas, 9 e pouquinho no máximo, o pessoal voltar cedo para casa. Por quê? Porque é um espírito de medo por aí, então você não pode aceitar esse medo. Declara a palavra através da oração. A Bíblia diz que o Senhor não tem me dado o espírito de covardia. A Bíblia diz que podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Declare a palavra, ore a palavra. Esse é o nível mais elevado de oração e de intercessão. Se você tem orado por alguém, quantos têm orado por alguém aqui?
Pastor, é difícil. Olha, a forma que você tem mais profunda para demonstrar o seu amor de forma mais profunda por alguém, orando por ela, é intercedendo por ela diariamente. Porque a intercessão requer perseverança. Você não vê o resultado hoje, mas você vê amanhã. Ah, você não vê o resultado amanhã, mas você vai ver depois de amanhã. A perseverança, ela precede grandes realizações. E a oração perseverante é aquela que ora até que se cumpra. Não me pergunte por quê, mas Deus ele escolheu estabelecer o reino dele aqui na terra através de nós. Ele escolheu assim. Então o intercessor, ele é um parceiro de Deus. Ele coloca em execução na terra a vontade do Pai. É isso que você faz. Você e eu, como intercessores, nós colocamos a vontade de Deus em execução aqui na terra, e Ele estabeleceu dessa maneira. É só você observar do Antigo e do Novo Testamento, os profetas, os apóstolos, os discípulos, o que eles faziam? Simplesmente a vontade do Pai. Quando Moisés teve que confrontar Faraó para libertar o povo de Israel, ele foi lá colocando a vontade do Pai. Por Moisés, sozinho, ele não ia fazer nada. Mas ele recebia a direção do Senhor, ele recebia a palavra de Deus, ele estava em conexão com o Senhor e ele estabelecia a vontade de Deus. O intercessor faz isso. Em terceiro lugar, a terceira verdade sobre oração: nós atraímos aquilo que nós priorizamos. Eu atraio, você atrai aquilo que você prioriza, que eu priorizo. Se eu priorizo o meu relacionamento com Deus, eu vou atrair uma comunhão com Deus extraordinária. Se você prioriza uma vida de oração em detrimento a outras atividades, não, hoje eu não vou assistir isso, hoje eu vou tirar o meu tempo de oração, hoje eu vou orar mais, hoje eu vou orar pela minha igreja, hoje eu vou orar pelos pastores, hoje eu vou orar pelos irmãos, hoje eu vou orar por alguém que eu nem conheço. Um autor muito antigo, não sei se você conhece, Leonard Ravenhill, já ouviu falar? Não? Ele tem um livro tremendo, Porque Tarda o Pleno Avivamento, lindo esse livro. E ele diz o seguinte, ele fala que, esse é para pregador, ele fala, um pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia não vale um vintém. Eu falei, Jesus, não estou valendo nada. 2 horas por dia, eu falei, eu tenho que começar a mudar a minha prioridade. A gente atrai aquilo que a gente prioriza, querido. Já percebeu isso? Terceira verdade sobre oração, orar também é ouvir a Deus. Orar também é ouvir a Deus. Porque nós oramos e falamos muito. E aí muitas vezes nós começamos, Senhor, Pai, eu te amo, eu te adoro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu estou com um problema no meu trabalho, um problema na minha casa, um problema na minha família, a gente ora, pede. Quando a gente acaba, a gente fala em nome de Jesus, amém. E aí Deus vai começar a responder, então, aí você, obrigado Senhor, agora eu vou. Orar também é ouvir a Deus, querido. Parar para ouvir o que o Senhor vai falar. O Senhor fala comigo na palavra. Se prepara antes do culto. Como o pastor falou aqui, eu amo essa palavra, expectativa. Eu entendo que o Espírito Santo ele se move muito de acordo com a nossa expectativa. Se a nossa expectativa é alta, ele vai se manifestar de uma forma profunda. Se a gente vem como só quem está indo ali rapidinho participar do culto e depois voltar para casa, sem muita expectativa, é só mais um culto. Não é só mais o culto, é o culto. É o culto que Deus vai mudar essa história. É o culto que o Senhor vai falar comigo hoje, aquilo que eu preciso ouvir. Cada reunião que eu venho congregar, eu tenho que vir com o meu coração queimando em expectativa, aonde o Espírito Santo ali vai manifestar a glória dele na minha vida. O intercessor, ele precisa ser um portador da glória de Deus, irmão. Ele tem que ser um transformador de ambientes, onde ele vai, a pessoa sente alguma coisa diferente está aqui. Então orar também é ouvir a Deus. Em quinto lugar, quando nos preparamos em oração, a quinta verdade, Deus nos envia para a ação. Vou repetir, quando nos preparamos em oração, Deus nos envia para a ação. Quando você se prepara e vai na presença de Deus, e busca a presença de Deus, e está no momento em conexão com o céu, você está ali, parece que o céu está aberto sobre a tua vida. Aí Deus fala, agora vai, porque eu vou te enviar para fazer algo tremendo hoje. E você vê isso na Bíblia, o tempo todo, os homens que buscavam o Senhor, face a face, na presença de Deus, depois que recebiam, Deus os enviava à ação. E aí sempre qual era o resultado? Milagres. Sempre o resultado era vitória. Sempre era aquilo que já estava determinado
pelo Senhor no céu, acontecendo, se manifestando na terra. Sexta verdade, a oração faz parte de uma plataforma profética para a conquista. O que é a plataforma? Plataforma é uma base que sustenta uma estrutura. Na nossa vida de vitória, na nossa vida de conquistas, nessa plataforma nós temos a nossa fé, a palavra de Deus, e a oração também precisa estar alinhada nisso, porque ela faz parte dessa plataforma para conquistar. Chega no seu trabalho, um negócio está estranho no seu trabalho, chega em oração, chega orando pelo ambiente, chega declarando a palavra de Deus naquele lugar. Você quer conquistar, você precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor através da oração. A igreja, e eu digo igreja individualmente e a igreja corporativamente falando, que ora fervorosamente, é uma igreja poderosa, onde os sinais acompanham aquela igreja. Quantos querem os sinais acompanhando a sua vida? Então, se você quer isso, gaste tempo com Deus. Não é perder, é gastar. Gaste tempo em intercessão por outros, gaste tempo em oração. Tudo que é feito em oração. Em sétimo lugar, também, tudo que é conquistado em oração também deve ser mantido em oração. Eu estou terminando. Eu quero concluir com um último texto, de Ageu capítulo 2. Se você puder abrir, ou se o irmão colocar aqui, Ageu capítulo 2, versículo 20, até o 23. E aí eu encerro para orar. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no dia 24 do 9º mês, e ele diz: diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos, seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. E naquele dia, declara o Senhor, eu o tomarei, meu servo, Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos exércitos. Zorobabel foi um judeu babilônico que retornou do cativeiro da Babilônia na segunda turma que retornou do cativeiro. Zorobabel, ele foi escolhido como governador de Judá, ele é um líder político, um líder espiritual. E o profeta Ageu, assim como o profeta Zacarias, foram dois instrumentos de Deus sobre a vida de Zorobabel para ativar em Zorobabel uma realidade espiritual. Ageu e Zacarias foram instrumentos que ativaram em Zorobabel uma realidade que Deus estabeleceu para ele. Deus disse que Zorobabel seria um anel de selar. Sabe o que é um anel de selar? O anel de selar era utilizado por governantes, reis, governadores, pessoas de autoridade, para dar selo a um documento, selar um documento, validar um documento. Por exemplo, um decreto, quando era estabelecido por um rei, no final desse decreto tinha que ter ali uma argilazinha, uma massinha, ou até um pouco de cera, e ali aquele rei colocava o selo do seu anel, e aquele documento, então, era um documento real, era um documento válido, e aquilo que havia sido declarado naquele documento, aquele decreto era irrevogável. E Deus levanta um homem chamado Zorobabel, e ele diz que aquele homem seria um anel. Zorobabel é da linhagem de Davi, naturalmente, você sabe, Jesus também da linhagem de Davi, Jesus filho de Davi, então ele é um ancestral de Jesus, da linhagem do Senhor, e foi esse homem que Deus escolheu e disse, você é um anel, e você vai selar na terra aquilo que eu estabelecia no céu, eu te farei assim. Pense a mão de Deus e Zorobabel, aquele anelzinho ali, na mão do Senhor, para selar aqui na terra a vontade do Pai. Mas eu entendo que essa unção que Zorobabel recebeu do Senhor, ela hoje é para toda a igreja, porque hoje a igreja, eu, você, nós somos os anéis de selar do Senhor nesse tempo. Aqueles que estão colocados nos dedos do Pai, e Ele determina, e a gente simplesmente é um instrumento que Ele decreta, o selo da sua palavra, da sua verdade, da sua realidade. Você é o Zorobabel que o Senhor conta para esse tempo. Você nasceu para esse tempo, eu nasci para esse tempo, para fazermos a diferença. Zorobabel, ele voltou da Babilônia
para restabelecer o culto ao Senhor, para restabelecer o governo do Senhor em Jerusalém. Deus quer restabelecer e estabelecer o governo dele nessa terra, usando os seus anéis. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela tua vida nessa noite, para que esse alinhamento, ele realmente esteja acontecendo de uma forma ainda mais profunda nessa noite. Eu quero orar por isso. Fique de pé em nome de Jesus.